Bipolaridade no estilo de vida, o que muda na prática e como aprender a lidar com isso. Eu sou Riso Rodrigues, sou psicóloga clínica, trabalho aqui na Clínica Vivere e resolvi falar um pouco sobre isso porque a bipolaridade é um assunto constante na minha clínica e um assunto que demanda muitas dúvidas. Por isso que eu resolvi responder algumas dúvidas que sempre estão aparecendo. Vou começar pela primeira perguntinha, que é o que é o transtorno bipolar? O transtorno bipolar, no caso, é um transtorno de humor que afeta tanto a parte psicológica quanto a parte física, ou seja, ela é multifatorial. Aí envolve a biologia, a genética, o histórico de vida da pessoa, as experiências de vida e tudo mais. Os sintomas físicos que eu falo, eles têm a ver com o sono, a alteração do sono, ou a pessoa dorme demais ou tem insônia, a questão da alteração do apetite e a questão da concentração, a pessoa fica com foco muito prejudicado. Com relação aos sintomas psicológicos, a gente tem alteração dos pensamentos, eles ficam muito acelerados. Tem alterações no comportamento também e nas emoções, principalmente nas emoções. Por quê? Porque há uma alternância de humores. Então, o paciente que tem esse transtorno, que possui esse transtorno, ele altera entre a mania, a hipomania e a depressão. É como se fosse uma montanha-russa, né? Na mania ele está aqui, na depressão ele está aqui. E para subir, você sabe que é bem complicado. Outra pergunta que vem sempre é como diferenciar essas fases. Então, as fases, elas praticamente é mania, hipomania, depressão. Começando pela depressão, que é conhecida de muitos. O que é a depressão? É aquela anedonia, falta de vontade de fazer as coisas, né? Quer ficar só lá no cantinho no escuro, não se sente capaz de nada. Isso influencia na autoestima, no sono, no próprio sono, a pessoa só quer saber da cama dela, né? Aí vem a mania. Na mania é aquela coisa desenfreada, a pessoa pode tudo, a pessoa faz tudo, a pessoa tem energia assim, 100% de energia, 100% da bateria, então ela sai à noite, vai para um lugar, vai para outro, para ela nunca está bom, ela sempre pode mais, é a história do mais, né? O humor dela está muito alto, é muito criativa. Isso leva um peso, porque desgasta, né? Energia demais também desgasta. A hipomania é bem parecido, é os mesmos sintomas da mania, num grau menor. Ou seja, a pessoa continua produtiva, às vezes passa desapercebido, mas existe uma hipomania ali a partir do momento que é criatividade demais, às vezes gasto demais, às vezes sai demais, às vezes entra em comportamentos de risco, de sair, se envolver com drogas, por exemplo. Outra questão é o sexo, a pessoa fica muito sexualizada, então vai depender de cada pessoa. É por isso que quando chega na clínica, a gente vai o quê? Vai ver o histórico e vai ver o que ela traz sobre a vida dela atual. Outra pergunta também, tanto dos familiares quanto dos próprios pacientes, eu já nasci bipolar? Não, você nasce com a predisposição genética. O seu histórico de vida, o que lhe acontece, por exemplo, se tem histórico de traumas, de abusos, de violências, ou com você, ou que você assistiu. Então, tudo isso faz aquele despertar, né, para o transtorno chegar, para o transtorno tomar conta de você. Então, é isso, a pessoa não nasce, a pessoa nasce com a predisposição. Mas lembrando, né, mesmo a pessoa que é diagnosticada com o transtorno não vai defini-la, né? É uma pessoa como outra qualquer, capaz de trabalhar, de se relacionar, mas claro que precisa se tratar. Outra perguntinha que é bem comum: será que meu filho adolescente, ou então meu filho de 8 anos, já é bipolar? Gente, pelo amor de Deus, não, não digam isso referente à criança e adolescente. Esse transtorno, e quase a maioria dos transtornos de saúde mental, eles são diagnosticados na adolescência ou no início da fase adulta. Transtornos em criança, transtornos mentais não existem. O que existe são os transtornos de neurodesenvolvimento. São os únicos que podem ser dado um diagnóstico. A próxima pergunta, muitas pessoas se confundem. Qual a diferença entre a bipolaridade e o borderline, né? O borderline bem falado por aí. Apesar de serem bem parecidos, existem algumas semelhanças. Por exemplo, na bipolaridade, as fases da mania, da hipomania ou da depressão, elas são bem demarcadas, ou seja, passa um tempinho numa fase, depois vem a fase seguinte. Já no borderline, não, a alteração
ela é tipo o carrinho da montanha-russa mesmo, é de uma vez. A pessoa está com um humor bom, passa para um humor depressivo, depois fica estável, depois volta tudo de novo em curtos espaços de tempo. A questão do border também é porque geralmente remete a abandono, tem medo do abandono. Tem outro ponto também, a irritabilidade está presente nos dois, tanto no bipolar quanto no border. A questão da alteração de humor está presente nos dois, só que em tempos diferentes. No border é mais acelerado e na bipolaridade ela tem uma fase bem demarcada. Você consegue entender essa mudança de humor. Essa perguntinha também, ela causa muita ansiedade, que é como é feito o diagnóstico? Como saber se eu possuo ou não esse transtorno ou qualquer outro? Bom, começa tudo com a investigação, com o seu histórico, com uma consulta clínica, que a gente chama de anamnese, onde a gente vai entender todo o seu histórico de vida e identificar crises, né? Crises depressivas, crises de mania, crises de euforia. Então, a gente vai avaliando isso, além do questionário chamado anamnese, a gente faz escalas, aplica escalas, questionários. No caso da bipolaridade, há uma tendência dos exames de imagem que já mostram mais, né, a questão da neurobioquímica do nosso cérebro. Tudo isso já está bem fácil. Mesmo assim, existe um tempo para se dar um diagnóstico. Por quê? Porque a gente precisa observar, e os diagnósticos demoram mesmo, para poder não sair a pessoa com um diagnóstico errado. Por exemplo, tomar uma medicação errada. Isso vai atrapalhar muito e vai causar outras comorbidades. Então, é demorado, mas o psiquiatra ou o psicólogo são capazes de fazer esse acompanhamento direitinho e chegar ao diagnóstico correto. Surge a pergunta dos impactos na vida da pessoa, o que muda. Geralmente, quem recebe um diagnóstico desses fica muito arrasado, né? Tem a questão do estigma também, de ter um transtorno mental. Então, o impacto vai desde as questões dos relacionamentos, eles ficam mais instáveis, da convivência, a família sofre muito, né? Porque tem que lidar com a pessoa e às vezes não sabe como lidar, não sabe o que fazer. Tem a questão do próprio estigma. Então, isso afeta tanto a pessoa que possui o transtorno quanto as pessoas que convivem com ela. Claro que a carga mais pesada fica para quem tem o transtorno, porque uma pessoa, por exemplo, que está num episódio de mania, o que é que ela faz? Ela pode gastar muito, se relacionar sexualmente, relações com risco, consumir álcool, consumir droga. Então, tudo isso vai afetar principalmente a própria pessoa. Aí passa a fase da mania, o que é que vem? A culpa, a vergonha. Por quê? Porque ela não teve o controle suficiente para barrar aquilo que ela queria fazer, ela só foi. Entende? Isso traz prejuízos financeiros, logicamente, né, para quem vive, para quem convive. Mas, por trás, a gente sabe que é uma pessoa. E pessoas têm muitas outras qualidades e é, podem se desenvolver normalmente com todas as suas potencialidades. É isso que o tratamento traz. A pessoa e o transtorno, ou seja, a pessoa não é o transtorno. Sempre perguntam, existe cura? Não, gente, não existe cura, pelo menos por enquanto. O que existe é controle, né? Então, se você faz o tratamento correto, que o tratamento para o transtorno bipolar é medicação psiquiátrica, sim, né? Alimentação equilibrada, atividade física, psicoterapia é muito importante, né? E outras questões. A pessoa não pode deixar de viver porque tem um transtorno, ela tem que se tratar. É como eu disse, uma pessoa que se trata, ela consegue desenvolver todas as suas potencialidades e consegue viver bem com seus entes queridos, com suas relações amorosas, com suas amizades, com seu trabalho. Mas tem que ter um tratamento contínuo e constante com psiquiatra e com psicólogo. E eu vou dizer um fato curioso, ninguém me perguntou, mas eu fiquei aqui com ele na cabeça. É que as pessoas, eu tenho observado que as pessoas que têm o transtorno bipolar são pessoas muito sensíveis, muito criativas e geralmente, gente, não são todas, não, tendem para o lado artístico. Ou elas cantam, ou elas desenham, ou elas pintam, ou elas escrevem poesias. Então, são pessoas que têm as emoções assim, à flor da pele, né? Elas sentem, lembre, né? Tudo mais é tudo mais. E aí elas conseguem expressar muito bem essas emoções, esses sentimentos através da arte. Então, gente, para finalizar, eu só quero dizer que se você possui um diagnóstico da bipolaridade ou se você convive com alguém,
aqui na Vivere a gente tem uma equipe qualificada para atendê-los, tá? Outra coisa é que, quando se trata de um quadro de saúde mental, o mais importante é que a gente lide com as pessoas que têm o transtorno com acolhimento, com empatia, porque o que elas mais precisam é isso: empatia, acolhimento e tratamento. Não esquece de curtir aí, de nos seguir nas redes sociais, porque a gente está sempre trazendo assuntos importantes relacionados à saúde mental.